Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada! E hoje vamos fazer questões exclusivamente do movimento uniformemente variado, mais precisamente falando da função horária da velocidade para este movimento. Para conseguir gravar mais questões e o vídeo não ficar tão longo, eu resolvi não fazer a leitura das questões e ir direto para a resolução. Então, durante a videoaula, vai aparecer questão. Você dá uma pausa no vídeo, faça a leitura da questão e aí volte a acompanhar o vídeo novamente. Recomendo também que antes que veja a resolução da questão, tente resolvê-la. Assim você vai estar exercitando e ficando cada vez mais afiado. Vamos então à resolução dessas questões. Mas antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já fizeram isso? Então vamos lá! Primeira questão. Vamos à resolução. Antes de qualquer coisa, é preciso identificar a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado dada pela questão, onde v é igual a 15 mais 20t. Comparando-a com a função geral, temos embaixo aqui v igual a VO mais AT. Logo, a letra A pede para determinar a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar da partícula. Comparando-a com essa função geral, vemos que no lugar de VO temos 15, ou seja, velocidade inicial corresponde a 15 metros por segundo, já que a questão falou que essas grandezas estão no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então, vai ser dada em metros por segundo. E a aceleração, mais uma vez você olha para a função geral e olha para a função que foi dada, e você percebe que no lugar de A tem 20. Logo, a aceleração corresponde a 20 metros por segundo ao quadrado. A letra B. A velocidade escalar no instante t igual a 4 segundos. É uma questão apenas de substituição. Vamos substituir esse 4 no lugar de t, pois a questão pede a velocidade escalar no instante igual a 4 segundos. Estou falando que t corresponde a 4 segundos. Então, no lugar de t, eu vou colocar o 4. Vai ficar assim. V igual a 15 mais 20 vezes 4. Isso implica em V igual a 15 mais 80, que é igual a 95 metros por segundo. A letra C pede para determinar o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo. É uma questão parecida com a anterior. No entanto, o que vamos realmente substituir aqui será a velocidade final, pois eu quero saber o instante, eu quero saber o tempo, quando a velocidade for 215 metros por segundo. Então, no lugar de V, vou colocar 215. Vai ficar assim, 215 é igual a 15 mais 20 vezes t. O 15 que está do lado direito da igualdade passa para o lado esquerdo negativo, vai ficar 215 menos 15 é igual a 20t. Isso implica em 20t igual a 200. O 20 está multiplicando, passa dividindo, t é igual a 200 dividido por 20, que corresponde a 10 segundos. A segunda questão. Vamos à resolução. Antes de iniciarmos a resolver qualquer coisa dessa questão, é interessante destacarmos os dados oferecidos pela mesma. No caso, ela fala que o instante inicial corresponde a 0, a velocidade inicial corresponde a 20 metros por segundo e a aceleração corresponde a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A letra A pede para determinar a função horária dessa velocidade escalar. Sabemos que V é igual a VO mais AT. Logo, no lugar de VO, nós temos que é o 20 metros por segundo e a aceleração corresponde a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar V igual a 20 menos 2 vezes t. Ou seja, no lugar de V, coloquei 20 e no lugar de A, coloquei menos 2. E terminou, professor? Lógico, a letra A pediu apenas para escrevermos essa função. A letra B pede para determinar o instante em que sua velocidade escalar se anula. Quando é que a velocidade escalar se anula? É quando a velocidade final corresponde a zero. Então, é só pegarmos a função que escrevemos na letra A e, no lugar da velocidade final, colocarmos zero. Vai ficar assim, 0 é igual a 20 menos 2 vezes t. O 2t está negativo do lado direito da igualdade, passa para o lado esquerdo positivo. Vai ficar assim, 2t igual a 20.
o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar t igual a 20 dividido por 2, que corresponde a 10 segundos. Ou seja, o instante que a velocidade se anula corresponde a 10 segundos. Vamos à resolução da terceira questão. Antes de qualquer coisa, é interessante escrevermos a forma geral da função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Por quê? Porque se a questão trata de velocidade, certamente vamos precisar utilizar essa função. A questão pede para calcular a velocidade quando o tempo corresponde a 3,5 segundos. Então, o que podemos retirar deste gráfico para colocar nessa função e resolvermos o nosso problema? Olhando para esse gráfico, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho tempo, mas falta uma coisa fundamental para resolvermos essa questão, que é justamente a aceleração. A velocidade inicial corresponde a 20 metros por segundo, a velocidade final corresponde a 5 metros por segundo. Logo aí você pode observar que é um movimento retardado, pois a velocidade vai diminuindo com o tempo. Começa em 20 e depois de 5 segundos já está em 5 metros por segundo. Observe que o gráfico é uma reta descendente, mostrando que essa velocidade realmente está diminuindo com o tempo. Diante desses dados, vamos começar a resolução. Primeiro, vamos calcular essa aceleração, pois a única coisa que nos falta para calcular essa velocidade escalar do móvel depois de 3,5 segundos é justamente a aceleração. É que o gráfico não apresenta. Sabemos que a aceleração é dada por ΔV sobre ΔT. Isso implica em aceleração igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, pois ΔT significa a variação. A velocidade final desse móvel corresponde a 5 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que corresponde a 20 metros por segundo, dividido pelo tempo, que foi de 5 segundos. Isso vai ser igual a menos 15 dividido por 5, que é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achamos a aceleração, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, é só substituirmos estes valores na forma geral da função horária da velocidade, que vai ficar v igual a 20 menos 3 vezes t. No lugar de VO, colocamos 20, que é a velocidade inicial, e no lugar de A, colocamos menos 3, que foi a aceleração calculada anteriormente. Para t igual a 3,5 segundos, temos v igual a 20 menos 3 vezes 3,5. Ou seja, no lugar de t, colocamos o 3,5. Assim, eu vou descobrir qual é a velocidade depois de 3,5 segundos. Isso vai ser igual a 20 menos 3 vezes 3,5, corresponde a 10,5. Ou seja, v é igual a 9,5 metros por segundo. Vamos à quarta questão. Essa quarta questão, ela pede basicamente para calcularmos a velocidade média desde o instante em que o móvel parte do repouso até o instante 60 segundos, que é quando o móvel volta para o repouso. Observe que a velocidade aumenta até 30 metros por segundo, se mantém constante de 20 a 40 segundos e depois volta a decair de 40 a 60 segundos, voltando a ficar zero novamente. Observe que o movimento ele foi variado. Mas qual seria uma velocidade constante para ele fazer esse mesmo trajeto no mesmo intervalo de tempo? Essa é uma velocidade média. Nesse momento, nós vamos lançar mão daquela propriedade que foi vista na aula anterior sobre a propriedade gráfica da velocidade para o movimento uniforme. Essa propriedade que diz que o espaço percorrido pelo móvel corresponde à área entre o gráfico da velocidade e o eixo dos tempos. Essa propriedade também vale para o movimento uniformemente variado. Ou seja, se eu tenho tempo, basta achar a distância e depois calcularmos a velocidade média. Logo, para acharmos essa distância, basta calcularmos a área descrita por este gráfico, que está dividida em 3 etapas. A primeira, que é um triângulo, que vai de 0 a 20 segundos. A segunda, que é um retângulo, que vai de 20 a 40 segundos. E a última área, que vai de 40 a 60 segundos, que também corresponde a outro triângulo. Esse triângulo tem sua área igual ao primeiro triângulo. Mas se você olhar a figura como um todo, você percebe que ele, na verdade, é um trapézio. Esse gráfico ele desenhou um trapézio. Logo, essa distância vai ser numericamente igual à área do trapézio, que é 1/2 da base maior mais a base menor vezes a altura. Assim, temos a base maior, que vai de 0 a 60, a base menor, que vai de 20 a 40, e a altura, que vai de 0
a 30. Assim, a distância total vai ser igual a 60 mais 20 dividido por 2 vezes 30. Isso vai ser igual a 60 mais 20, 80 dividido por 2, 40, vezes 30, que corresponde a 1.200 metros. Agora basta calcularmos a velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT. Logo, Vm é igual a 1.200 dividido por 60, que é igual a 20 metros por segundo. 1.200, a distância percorrida, 60, o tempo que ele gastou no percurso. Logo, a velocidade média corresponde a 20 metros por segundo. Isso significa que o móvel demorou 60 segundos para fazer esse trajeto de 1.200 metros, com a sua velocidade variando. Ele variou sua velocidade de 0 a 30, manteve constante, depois ele retardou o movimento até zerar e percorreu 1.200 metros. Se ele mantivesse uma velocidade constante de 20 metros por segundo, durante 60 segundos, ele iria percorrer os mesmos 1.200 metros. Questão número 5. Após a leitura dessa questão, ela sugere que a resolvemos utilizando o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Como a questão quer saber o intervalo de tempo mínimo possível para essa locomotiva ir de A até B, ou seja, percorrer 1.200 metros sem ter problemas com a fiscalização, o gráfico mais adequado seria o gráfico parecido com a questão anterior, que é um trapézio. Ele precisa aumentar sua velocidade o máximo possível para conseguir otimizar esse tempo, só que sua aceleração corresponde a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o máximo que ele pode atingir corresponde a 30 metros por segundo. Quanto tempo é que ele vai demorar para chegar a 30 metros por segundo? Utilizando a função horária da velocidade, V igual a VO mais AT, no lugar de V, que é a velocidade final, 30, é a velocidade máxima que ele pode atingir. No lugar de VO, é 0, que é a velocidade inicial do móvel, é onde ele começa o movimento, mais AT, que é a aceleração máxima que ele consegue atingir. Ficou 30 igual a 0, mais 3t. Resolvendo isso aí, temos t igual a 30 dividido por 3, que corresponde a 10 segundos. Então, para esse móvel atingir uma velocidade de 30 metros por segundo, ele precisa de 10 segundos, que é justamente esse primeiro trecho do gráfico. Observe que o tempo que ele necessita para desacelerar no terceiro trecho é exatamente igual ao primeiro, ou seja, vai precisar de mais 10 segundos. Agora, basta calcularmos o tempo que ele gastou no terceiro trecho. Como vamos fazer isso? Já temos a velocidade que ele demorou nesse trecho, corresponde a 30 metros por segundo. Só vamos conseguir achar esse tempo se tivermos a distância. Eu sei que a distância total corresponde a 1.200 metros. Qual foi a distância que ele gastou no primeiro trecho? Observe que é um triângulo. Então, esse primeiro trecho eu vou chamar de D1, que é a área do primeiro triângulo, e eu sei que a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Logo, a distância desse trecho vai ser igual a 10 vezes 30, dividido por 2, que corresponde a 150 metros. Então, no primeiro trecho, ele percorreu 150 metros. Analogamente, ou necessariamente, ele percorreu 150 metros no terceiro trecho também, pois o intervalo de tempo foi o mesmo e a aceleração também foi a mesma, porém com sinal contrário. Então, se ele percorreu 150 metros no primeiro trecho e 150 metros no terceiro trecho, 150 mais 150 é 300. 1.200 menos 300, sobram 900 metros para o segundo trecho. Então, temos a distância do segundo trecho e a velocidade. Observe que, nesse trecho aí, a velocidade se manteve constante. É um movimento uniforme. Quanto tempo ele demorou para percorrer 900 metros com a velocidade de 30 metros por segundo? Logo, sabemos que D2 corresponde a 900 metros. Um lado vezes o outro corresponde a essa área. Ou seja, corresponde a essa distância, pois a distância é numericamente igual à área desse retângulo. Um dos lados do retângulo corresponde ao tempo. Então, vai ficar T2 vezes 30, que é o outro lado do retângulo, corresponde a 900. O 30 está multiplicando, passa dividindo, ficou 900 dividido por 30 igual a 30 segundos. O tempo 2 corresponde a 30 segundos. Logo, o tempo total que o móvel demorou para fazer esse percurso corresponde a 10 mais 30 mais 10, que é igual a 50 segundos. Muito bem, vamos ficando por aqui e na próxima aula vamos entrar na função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Você não pode perder essa aula, vai ser muito bacana. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida,
Pode deixar nos comentários, pode entrar em contato. Qualquer sugestão também, pode deixar também nos comentários. Estamos aqui para fazer o melhor para você. Na próxima aula, vamos falar sobre a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Você não pode perder essa aula. Então, até a próxima!